Alô, meu povo! Alô, Brasil! Enildo Costa ao vivo e a cor diretamente aqui do estado de Queensland, na capital Brisbane, na Austrália. Hoje, dia 7/8/2025. Estou aí a mais de 15 mil quilômetros do Brasil, mas trazendo a notícia aqui para dentro do Brasil. Então, quero deixar aqui esse vídeo aqui para a nossa população que fique ligado no que está acontecendo. Mais um caso de corrupção aí em andamento. A COP30 que vai ser aí em novembro, já tem aí caso de corrupção. A COP30 é sobre mudanças climáticas. E o que está acontecendo é mais um caso de corrupção que vem aí. Já veio o caso de corrupção lá dos velhinhos, caso de corrupção de algumas empreiteiras, e agora o caso de corrupção aí da COP30 aí, que vai ser em novembro, né? Vai ser em novembro esse evento, e já tem caso de corrupção. Nós todos sabíamos que esse desgoverno da mentira, da cerveja, da picanha não ia dar certo no nosso país. Então eu quero deixar esse vídeo aqui para toda a nossa população, que fique bem ligado no que está acontecendo na política do nosso país. Fiquem bem ligados, fiquem com os olhos bem abertos para que isso não venha aí para o próximo ano, que no próximo ano nós possamos aí estar aí prontos para combater esses corruptos e também aí colocar para fora do nosso país toda essa lama de corrupção. Então, população brasileira, acordem, porque da maneira que tá, as coisas não pode ficar. Só corrupção e o povo se ferrando. Então, nós não vamos mais aí suportar esse tipo de atrocidade que vem fazendo com o nosso país, com o nosso povo, empobrecendo o nosso povo, expulsando os empresários do nosso país. Se não tiver empresário, como é que o povo vai trabalhar? Então preste bem atenção nesses assuntos, nesses acontecimentos que vem aí na política do nosso país. Nós sabíamos que esse desgoverno do PT não ia dar certo aqui no nosso país. Preste atenção, pessoal. Não deixe que isso aconteça. Abra os seus olhos. Passem a saber quem são os seus parlamentares. Passem a saber quem são os corruptos que estão fazendo o mal para a nossa sociedade, para o nosso país, afundando o nosso país aí na pobreza. Nós não iremos mais suportar esse tipo de atrocidade que está fazendo com o nosso país, com o nosso povo, que levanta de manhã cedo para trabalhar e é aí assaltado na cara por esses políticos corruptos. Nós não iremos mais permitir esse tipo de atrocidade com o nosso povão. Então preste bem atenção. Mais um caso de corrupção. Vou deixar aqui o vídeo para vocês e vocês dão uma olhada bem detalhada, e no ano que vem, que no próximo ano, 2026, vocês possam estar aí preparados para eliminar esses políticos corruptos, que não fazem nada de bem para a nossa sociedade, para o nosso país, levando nosso país à pobreza extrema. Nós não iremos mais admitir esse tipo de político. Vou deixar o vídeo para vocês e vocês dão uma olhada aí, e que isso faça com que vocês abrem os olhos para, no próximo ano, eliminar esses corruptos. Preste atenção. Claro, a gente vai falar sobre isso também, mas eu queria que você falasse mais informações sobre essa sua apuração longa dessa investigação da COP30. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos aí, todos e todas que estão nos acompanhando aqui no Acorda Metrópolis. Essa apuração, Natália, como a gente mostrou aí, eu falei um pouco no vídeo, ela vem de um tempo já. O próprio Metrópolis, ainda lá em outubro de 2014, ele noticiou essa apreensão aí com esse policial militar dos 5 milhões. E a gente estava monitorando isso, acompanhando, e em janeiro, quando a gente já estava na coluna aqui do Metrópolis, teve uma outra apreensão. Eu lembro que foi uma fonte me disse que tinha sido na sexta-feira, mas isso não foi divulgado. Aí na segunda-feira a Polícia Federal divulgou essa apreensão também de 1 milhão, na verdade 1,1 milhão, com um tal de um assessor parlamentar, mas não como a PF faz, ela não divulga nomes, né? Aí a gente foi apurar na coluna quem seria esse cara que estava sacando esse 1 milhão para saber, e a gente descobriu que era um assessor do deputado federal Antônio Doido, que é do MDB do Pará. Isso me chamou a atenção, né? O fato de um assessor sacar esse valor, todo esse valor, ser detido, enfim. Fui pesquisar, descobri esse outro caso de outubro que tinha também desse PM, descobri que esse PM
também era ligado ao deputado Antônio Doido, e isso ficou na minha cabeça ali, né? Eu falei, cara, tem algo estranho aí, né? Eu fui Polícia Federal há muito tempo e sempre quando tem essas apreensões de dinheiro nesses valores, a gente sabe que sempre a investigação se desdobra em alguma coisa. A gente tem casos muito exemplares aí da Operação Acrônimo, que pegou então o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, que também foi uma apreensão de dinheiro. A gente teve na Overclean recentemente uma operação que investiga emendas parlamentares na Bahia. Também ela teve um avanço muito grande depois de uma apreensão de dinheiro num avião com pessoas ligadas a políticos. Então isso acendeu o radar ali na coluna e a gente passou a apurar para entender o que estava por trás ali, né? Estava bem claro ali que era uma questão de compra de votos, porque a primeira apreensão lá em outubro foi 2 ou 3 dias antes da eleição. E a gente sabe que no interior do Brasil, infelizmente ainda, há muitos casos de compra de voto, de uso de dinheiro em espécie para trazer eleitores ali para o interesse de alguns políticos. Enfim, a gente foi apurando, eu fui conversando com algumas pessoas foram indicando alguns caminhos, até que a gente chegou a esse caso, mostrando qual era a participação específica do deputado Antônio Doido nisso, né? No primeiro momento a gente não tinha visto a parte de corrupção em obras, mas a gente chegou ali no material mostrando como se dava esse esquema de compra de votos, e estava muito claro ali que aquele saque de 5 milhões lá em outubro estava direcionado ao uso em compra de votos. Paralelo a isso, obviamente, a Polícia Federal estava investigando na esfera eleitoral isso, né? O Ministério Público Federal chegou a oferecer uma denúncia por crime eleitoral por causa disso, porque a Polícia Federal descobriu que esse dinheiro tinha sido utilizado ali para uma ação, uma operação ali numa cidade onde o irmão do Antônio Doido estava disputando a prefeitura, né, nas eleições municipais do ano passado. Mas aquilo ainda me estava causando algum incômodo, porque me parecia estranho muitos saques, né? E depois aquele saque, muito depois da eleição, não me parecia que era só um caso eleitoral ali, de um crime, um ilícito eleitoral. Aí fui apurando e até que uma fonte me deu uma dica de que, olha, aquele caso seu subiu realmente para o Supremo Tribunal Federal, e porque parece que tem muito mais do que um simples caso de crime eleitoral. Aí entra a parte mais difícil, que é você conseguir provar o que a fonte te fala, né? Infelizmente, só falar não resolve, né, Natália? A gente precisa ter ali algum documento, ter uma prova do que está rolando. E depois de um bom tempo eu consegui um documento, é um documento da Procuradoria-Geral da República, e é justamente quando a PGR pede para que esse caso vá para o STF e que junte a investigação do saque de 5 milhões lá de outubro e também do saque de 1,1 milhão que ocorreu em janeiro. Ela pede para que tudo isso seja investigado junto, sob relatoria do ministro Flávio Dino, que já estava investigando isso, e ali, ao pedir essa investigação, ela explica que esse caso precisa ir ao STF, porque não se trata apenas de um caso eleitoral, e ali ela elenca vários outros crimes que a PF tem suspeita que foram praticados, a partir de uma prova principal ali, que é o celular daquele PM que foi apreendido lá em outubro, Natália. O celular dele ali, eu acho que como o celular de todo mundo, menos o meu, obviamente, né, Natália, fala muito sobre a pessoa. E ali ficou claro que esse PM era, na verdade, um funcionário ou alguém muito próximo do deputado Antônio Doido, e que ele era responsável por fazer saques milionários. Em um ano, ele sacou 48,8 milhões em dinheiro na boca do caixa em 2 agências ali, no estado do Pará, em Belém, em 2 cidades, em Castanhal e uma outra cidade do interior do Pará. Aí a Polícia Federal, com base nesse celular, começa a ver essas conversas sobre entrega de valores e tal, e daí vai descobrir, também com dados do COAF, que os valores têm origem na conta de 2 empresas. E aí que começa a situação piorar um pouco para a questão da corrupção e da COP30. Porque eles percebem que essas 2 empresas, de onde sai o dinheiro, elas têm muitos contratos com o governo do Pará. E uma dessas conversas desse PM é justamente num dia em que um consórcio formado por essas 2 empresas, que para a PF são ligadas ao Antônio Doido, uma dessas empresas está em nome da esposa do deputado Antônio Doido, a outra está em nome de um cara que é um funcionário de uma fazenda dele.
essas duas empresas têm muitos contratos com o governo do Pará e